Leitura do livro A Imagem Sobrevivente. História da Arte, Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Segundo capítulo, A Imagem Patos, Linhas de Fratura e Fórmulas de Intensidade. Item 6, Campo e Veículo dos Movimentos Sobreviventes. A. Patos Formel. Páginas 167 a 176. Quando procuramos saber se um corpo que jaz está morto ou sobreviveu, se ainda possui um resto de energia animal, é preciso procurar tentar ou atentar com os olhos para os movimentos, mais para os movimentos do que para os aspectos em si. Por exemplo, captar a oscilação de um dedo, um remexer dos lábios, um tremor das pálpebras, ainda que eles mal sejam perceptíveis ou sejam infinitamente lentos, como a onda petrificada, de que Goethe falaria tão bem a propósito de Laocoonte. Nota 180 será lida no final desse item. Só poderei dizer que há um resto de vida quando puder dizer que isso ainda pode se mexer, seja de que maneira for. Toda a problemática da sobrevivência passa, fenomenologicamente falando, por um problema de movimento orgânico. As coisas já se complicam com a Nachleben de Warburg se considerarmos que a sobrevivência do antigo deve ser situada tanto na vida histórica em si, quanto no buraco, no avesso ou nos forros. Às vezes, na onda de choque, na cauda, portanto, dos acontecimentos que se sucedem às claras. Devemos compreender o movimento da sobrevivência como um contrarritmo do movimento da vida. Não teria o tempo de contratempo o seu correspondente plástico, visual e corporal, num dinamograma do contramovimento? E não constituiria a sobrevivência um sintoma nos movimentos da vida como uma contra-efetuação que não é nem o totalmente vivo nem o totalmente morto, e sim o outro gênero de vida das coisas que passaram e que insistem em nos assombrar? A essa grande pergunta, quais são as formas corporais do tempo sobrevivente? Responde o conceito absolutamente central em Warburg, as fórmulas de Patos, ou Patos Forman. A ideia esboçou-se muito cedo, já é subjacente à empreitada que permaneceu inédita dos fragmentos para a fundação de uma psicologia monista da arte. Grundlegend Bruchstück zu einer monisten Kantspsychologie, iniciado em 1888, numa época em que Warburg ainda era estudante e que se prolongou até 1905, nota 181. Ela se manteve onipresente na construção final do Atlas Mnemosine, de cujos subtítulos previstos era a entrada da linguagem nos gestos, a lântica, na representação antropomórfica do primeiro renascimento italiano. Der Eintritt der Gebärdenpraxis, a lântica, in die Maschendarstellung der italienischen Frauenrenaissance. Nota 182. Mais uma vez, desculpem a pronúncia do alemão, está completamente incorreta. Recebeu até na época em que Warburg tentou formular seus conceitos fundamentais, Grundbegriff, desenvolvimento específico atestado pelo conjunto igualmente inédito de folhetos manuscritos intitulados Patos, Pneuma, Polaritar. Nota 183. A Patos Formel acompanha de maneira não menos obstinada cada avanço visível, isto é, legível e publicado da reflexão warburgiana, sobre a imagem. Desde o prefácio de sua tese sobre Botticelli em 1893, Warburg anunciou, ainda sem se atrever a pronunciar a palavra que havia cunhado para defini-lo, o seu projeto principal. Cita: retraçar passo a passo a maneira como os artistas e seus orientadores viram na antiguidade um modelo Vorbild que exigia a ampliação do movimento externo, eingesteigert außer Bewegung, e como se apoiaram em modelos antigos quando precisavam representar os acessórios extremamente animados, die Darstellung äußerlich Bengtstan Bewölkers, roupas e cabelos. Nota 184, fim da citação.
O projeto pareceu tão crucial aos olhos de Warburg que ele forneceu as palavras de sua conclusão para além da miscelânea de erudição. Verworren Gelenbersamkeit, com que ele mesmo qualificou seu estudo sobre o nascimento da Vênus. Nota 185. De ponta a ponta, diz, seria preciso compreender os recursos das obras antigas quando se tratava de encarnar seres animados movidos por causas externas a eles. Sobald a sich an die Verkörperung außerlich bewegten Lebens handelt. Nota 186. Presente em toda a obra publicada de Warburg, a problemática das fórmulas do pathos parecem culminar e se explicitar finalmente no texto escrito em 1905 sobre Dürer e a Antiguidade Italiana. Neste, o historiador evidencia uma corrente patética, Pathetic Strömung, na qual se constitui, segundo ele, o estilo do primeiro Renascimento, nota 187. Ao escolher, não por acaso, o tema violento, tão homicida quanto erótico, do assassinato de Orfeu por suas próprias amantes. Warburg estende um traço gestual, uma espécie de vetor dinamográfico, entre as representações dos vasos gregos e algumas ilustrações renascentistas da Metamorfose ou das Metamorfoses de Ovídio, e mais tarde entre o patetismo douto de Mantegna e o humanismo dilacerante de Dürer. Figura 3 e 26 e 28. O tema escolhido por Warburg nesse artigo aparentemente é muito mais trágico e sombrio que no trabalho sobre Botticelli. Passamos de um nascimento a um assassinato, de um nu feminino que convoca a carícia a um nu masculino que sofre contusões. Mas os problemas levantados são exatamente os mesmos. Por que o homem moderno volta às fórmulas antigas quando se trata de exprimir os gestos afetivos da presença? Como a representação pagã consegue tão bem investir, se não perverter ou, ao contrário, esclarecer os temas iconográficos cristãos do amor sagrado ou das lamentações sobre o corpo morto de Jesus? Em que as fórmulas plásticas do pathos renascentistas têm uma dívida não só para com a arqueologia figurativa, a descoberta dos vestígios romanos, mas também para com o uso da linguagem poética, da música e da dança, como tão bem evidencia Orfeu, o famoso balé trágico de Poliziano? Por que essa voz autenticamente antiga sobrevive na tensão de um estilo híbrido e instável característico do quatrocento florentino? Como se manifesta o movimento do tempo sobrevivente na Schlieffen der Antike no plano geográfico das trocas culturais entre sul e norte, a Itália de Mantegna e a Alemanha de Dürer? Imagem 26. Anônimo grego, a morte de Orfeu, século V a.C., reprodução gráfica de uma pintura de vaso segundo Warburg, Dürer, an die Italienische Antike, Leipzig, 1905, prancha 1. A imagem está disponível no vídeo. Cita. Estou convencido de que essas duas pranchas, figura 3 e 28, são peças de incluir no dossiê da reentrada da antiguidade na civilização moderna. Wir der Eintritt der Antike in die moderne Kultur. E que não foram suficientemente interpretadas. A gesticulação patética típica da arte antiga, die typisch Pathetik, Gebärdenpracht der Antike Kunst, tal como a Grécia a havia elaborado definitivamente para essa cena trágica, intervém diretamente como elemento constitutivo do estilo. Essas obras mostram, com uma concordância quase total, com que vitalidade essa fórmula de pathos arqueologicamente fiel, arqueologis, Gertrude, pathos formel, representando a morte de Orfeu ou de Penteu, havia adquirido direito de cidadania nos círculos artísticos e a principal prova disso é uma gravura de madeira da edição veneziana de 1497 das Metamorfoses, figura 27 acima. Aqui ressoa uma voz Stein autenticamente antiga, familiar ao Renascimento, pois a morte de Orfeu não é apenas um tema de estúdio, cujo interesse seria somente formal. Imagem 27, anônimo italiano, a morte de Orfeu, 1497, xilogravura das Metamorfoses de Ovídio, Veneza, 1497, segundo Ab Warburg, Dürer, an die Italienische Antike, Leipzig, 1906, página 57. É também uma experiência real, ein wirkliches Erlebnis,
revivida de forma passional e inteligente no espírito e na letra da antiguidade pagã e nascida nos mistérios sombrios da lenda de Dionísio. A prova disso é a mais antiga peça teatral da literatura italiana, o Orfeu, de Poliziano, que se expressa com as mesmas rimas de Ovídio e cuja primeira representação teve lugar em Mantua, em 1471. É ela que confere à morte de Orfeu seu caráter fortemente acentuado. Nesse balé trágico, primeira obra do célebre erudito florentino, os sofrimentos de Orfeu foram diretamente encarnados na ação dramática Unmittelbar Dramatik verkörpert. Assim, as representações da morte de Orfeu constituem uma espécie de inventário provisório das escavações estabelecidos após a exumação das primeiras etapas de um itinerário seguido por um procedimento formal da antiguidade. O exagero gestual, van der den, antike, superlativ der Gebardensprech. Nota 188, fim da estação. Em 1914, pouco antes de entrar na guerra contra os demônios da cultura e os monstros de seu próprio psiquismo, Warburg voltou à mobilidade intensificada da Lântica e ao novo estilo patético do Quattrocento, a propósito do qual reconheceu antes de Mantegna o papel crucial de Pollaiuolo e, sobretudo, Donatello, com suas lamentações dionisíacas, seus lutos orgíacos, suas conclamações acrísticas e suas mênades tumulares. Imagem 28, anônimo italiano, A Morte de Orfeu, século XV, gravura em couro, baseada em um desenho de Andrea Mantegna, segundo Abbe Warburg, Du Ré un dia italienische Antike Leipzig, 1906, prancha 2. Disponível no vídeo. Cita. No fim, nem mesmo os criadores de formas preciosas puderam furtar-se ao desejo de Donatello de liberar o corpo humano do Fausto severo e de fazê-lo falar no ritmo livre de sua antiga corporeidade. A partir das esculturas do altar de Santo Antônio de Pádua, por volta de 1445, Donatello e principalmente seus alunos foram tomados por um patos trágico e hipernervoso que conduziu, em alguns deles, a uma orgia de movimentos que tenta ultrapassar em impetuosidade patética os relevos antigos que lhes servem de modelo. Nota 189, fim da citação. Por que nos admiramos por ver essas elaborações concluir-se na instabilidade clássica das fórmulas gestuais e na polaridade nietzschiana do ethos apolíneo e do patos dionisíaco? Nota 190. Desde Warburg, quem se interessou pelo renascimento italiano sob o prisma do ritmo livre, do movimento hipernervoso e da impetuosidade patética? Com a sobrevivência dionisíaca, a história da arte exorcizou a corporeidade da Patus Formel na mesma medida em que deve ter exorcizado a temporalidade da Nachleben. Assim, é que poderíamos seguir passo a passo a negação das fórmulas de Patus, ou sua edulcoração, nos textos de alguns famosos historiadores da arte. Wolfram foi o primeiro deles a defender o classicismo moderado e espiritualizado do Cinquecento, contra a ansiedade, a inabilidade e a trivialidade do Quattrocento. Nota 191. Depois Panofsky reduziu a expressão patética à simples condição de temas primários, ou de tema primário. De uma imagem em seu próprio texto sobre Du Ré e a antiguidade clássica, ele buscou a dissolução do ímpeto trágico e sem descanso, em prol de uma serenidade clássica completamente wittgensteiniana. Rejeitou o pateticismo do Quattrocento, empurrando-o para o lado de um gótico tardio, o que é um modo de sugerir seu teor regressivo. Tornou sua oposição da natureza vulgar, a natureza nobre, que era apreciada por Kant, por ser sublimada, idealizada, universalizada, elogio ao meio termo e à unificação, em oposição a todas as tensões patéticas que eram caras a Warburg. Nota 192. Mais tarde, Gombrich reduziu a Patus Formel às questões puras de mensagem iconográfica e de ilusão da vida. Nota 193. Antes de excluí-las pura e simplesmente de suas pesquisas sobre a ação e a expressão na arte ocidental. Nota 194. Em suma, o conceito de Warburg, apesar de ter feito a fama de seu inventor, não deixou de ser julgado inapto para o trabalho e de, por conseguinte, ser privado de qualquer valor de uso. Assim, André Castel permitiu-se ignorá-lo por completo em sua síntese sobre o gesto do Renascimento, nota 196. Mas Pierre Franck Castel fez o mesmo ao analisar as relações entre a imaginação plástica e a visão teatral no Quattrocento, nota 197.
A Pathosformio warburgiana, portanto, seria negligenciada tanto pela história estruturalista implicitamente hostil a seu energetismo newtoniano, quanto pela história positivista implicitamente hostil à sua ambição antropológica. Foi ignorado por campos de pesquisa que, no entanto, de certo modo, lhe deviam sua própria existência, como a história cultural dos gestos ou a mais recente semiótica das paixões. Os comentaristas de Warburg, de certo, reconheceram o caráter central ou até constitutivo da Pathosformio, nota 198. Alguns historiadores próximos da antropologia, Carlos Ginzburg, em primeiro lugar, até tentaram restituir um valor de uso atual ao conceito warburgiano, mesmo que fosse para modificá-lo num ou noutro sentido. Nota 199. Mas a instauração desse valor de uso esbarra em duas grandes dificuldades. A primeira prende-se à considerável ambição filosófica cristalizada no conceito warburgiano, com o qual os historiadores da arte nunca souberam muito bem o que fazer. A segunda prende-se ao fato de que Warburg, como era seu costume, lançou hipóteses múltiplas, seus foguetes teóricos, sem jamais fornecer o sistema da unificação deles, nem sequer um aplacamento transitório de suas contradições. A ambição filosófica é a mesma sustentada pelas palavras escolhidas por seu inventor, palavras de estrutura ambígua como frequentemente podemos constatar. Pathosformio ou dinamogram nos dizem, de fato, que a imagem foi pensada por Warburg segundo o regime duplo ou segundo a energia dialética de uma montagem de coisas que, em geral, o pensamento considera contraditórias. O pathos com a fórmula, a potência com o gráfico, em suma, a força com a forma, a temporalidade de um sujeito com a espacialidade de um objeto, etc. Assim, a estética warburgiana do dinamogram teria encontrado no gesto patético alântica um lugar por excelência, um topos formal, bem como um vetor fenomenológico da intensidade, para a energia de confrontação que fazia de toda a história da arte aos olhos de Warburg uma verdadeira psicomarquia, uma sintomatologia cultural. Nota 200. A Pathosformio, portanto, seria um traço significante, um traçado em ato das imagens antropomórficas do Ocidente, antigo e moderno, algo pelo qual ou por onde a imagem pulsa, move-se, debate-se na polaridade das coisas. Esse debate, elemento de tensões, cadinho de contradições, é onipresente na obra de Warburg, longe de constituir um sinal de fraqueza conceitual, como acreditaram Gombrich e todos os que confundem o poder de um conceito com seu fechamento doutrinário. Esse debate constante da Pathosformio manifesta algo como uma aposta filosófica feita por Warburg logo no início de sua ciência sem nome. Uma aposta que constituiu, em primeiro lugar, em pensar a imagem sem esquematizá-la, tanto no sentido trivial quanto no sentido kantiano do termo. De fato, a Pathosformio se constituiria como uma ideia agitada, apaixonada justamente por aquilo de que tratava em termos objetivos. De uma ponta a outra, ela foi debatida no nó reptiliano das imagens, travando um combate de todos os instantes com a complexidade fervilhante das coisas do espaço, com a complexidade intervalar das coisas do tempo. Não foi à toa que ela se formou concretamente numa época em que o jovem Warburg tentava compreender nas aulas de seu professor de arqueologia, Kekulé von Stradonitz, os movimentos intrincados, animais ou coreógrafos agonísticos ou eróticos, ainda que privados da beleza estética dos combates de centauros gregos, figura 17, disponível no vídeo anteriormente. Ou, é claro, do Laocoonte, que obsedou a obra warburgiana em seu conjunto, figura 29, nota 201. A ambição teórica da Pathosformio, portanto, ficou à altura do risco que Warburg correu para sustentar e não resolver as múltiplas polaridades da imagem antiga considerada pelo ângulo de suas sobrevivências. Ernest Cassirer, em seu Necrológio de 1929, situou pertinentemente a Pathosformio com a Nachleben, de que ela é a encarnação, ou melhor, a corporificação, a Verporum, como dizia o próprio Warburg, no centro do problema levantado pelo autor dessas revolucionárias histórias da arte. Cita: seu olhar, na verdade, não repousava em primeiro lugar nas obras de arte, mas ele sentia e enxergava por trás das obras, hinter der Werken, as grandes energias configuradoras, die großen gestaltenden Energien. Para ele, essas energias não eram outra coisa senão as formas eternas da expressão de ser do homem, die ewigen Ausdrucksformen, Mensch,
Clishan, Sainz, da paixão e do destino humano. Desse modo, toda a configuração criadora, onde quer que se comovesse ou se movesse, tornava-se legível para ele como uma linguagem única, em cuja estrutura ele procurava penetrar cada vez mais, decifrando os mistérios ou o mistério de suas leis. Onde outros tinham visto formas determinadas e delimitadas, formas que repousavam nelas mesmas, ele via forças móveis, Bewegenden Kräfte. Via o que chamava de grandes fórmulas de patos, que a antiguidade havia criado como patrimônio duradouro das humanidades, ou da humanidade. Nota 202, fim da citação. O homem que escreveu isso acabara de passar 8 anos entre as instantes de Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg. Não é de admirar que houvesse compreendido tão bem a importância histórica e filosófica da Patusformel, mas também não nos surpreenderá que, como bom neocantiano, Cassirer tenha querido explicar a relação das formas artísticas com as forças móveis da cultura em termos que o nietzscheanismo de Warburg queria justamente subverter. Não convém dizer que as grandes energias configuradoras estão por trás das obras. Warburg foi um historiador das singularidades, não um pesquisador de universalidades abstratas. A seu ver, os problemas fundamentais, as forças não estavam atrás, mas diretamente nas formas, ainda que elas estivessem determinadas ou limitadas no minúsculo objeto singular. A crítica do formalismo wolfliniano, implicitamente evocada por Cassirer nessas linhas, não significa que as formas simbólicas sejam o Deus ex machina, a entidade de subsunção das formas figurativas. Prova disso é a influência comprovada e incompreensível, segundo o esquema cassiereriano, de Gottfried Semper e Adolf Hildebrand no enunciado warburgiano da Patusformel, um enunciado que leva em conta o adorno, a relação fenomenológica com as formas e a cultura material, bem como os conteúdos simbólicos. Nota 203. Salvatore Setz e Giorgio Agamben observaram muito bem, cada qual a seu modo, que a ideia Patusformel tentava justamente se estabelecer em uma relação inédita entre forma e conteúdo. Um conceito como a da Patusformel, escreveu Agamben, torna impossível separar forma e conteúdo, pois designa a intrincação ou a intricação insolúvel de uma carga afetiva e uma fórmula iconográfica. Nota 204. O que é uma intricação? É uma configuração em que as coisas heterogêneas ou até inimigas são agitadas juntas, nunca sintetizáveis, mas sempre possibilidades de serem desenredadas umas das outras. Jamais separáveis, mas sem possibilidades de ser unificadas numa entidade superior. Contrastes colocados, diferenças montadas entre si. Polaridades amontoadas, empilhadas, amarfanhadas, umas dobradas sobre as outras. Fórmulas com paixões, engramas com energias, marcas com movimentos. Nota 205. Causas externas. O vento na cabeleira de uma ninfa, como temas psíquicos, o desejo que move a ninfa. Acessórios. A parergon, a periferia. Como tesouros. O centro, o coração das coisas. Realismo do detalhe com intensidade dionisíaca. Artes do mármore, escultura, com artes do gesto, dança, teatro, ópera, etc. As intricações mais inquietantes, porém, concernem a história e a temporalidade elas mesmas. Pilhas de trapos do tempo, se me atrevo a dizê-lo. Amontoados de tempos heterogêneos, fervilhando como as cobras amontoadas no ritual indígena que tanto fascinou Warburg. Figura 76, que será exposta posteriormente. Nota 206. Aqui se entrelaçam Eros e Thanatos, a luta de morte e o desejo de montagem simbólica e a desmontagem pulsional, o fóssil mineralizado e a energia vital do movimento, a cristalização duradoura dos grafos e a expressão passageira das emoções. Aqui se juntam etimologicamente o momentum do tempo impessoal e o movimentum do corpo afetado pelas paixões. Cita Warburg. Mostrou que a antiguidade havia criado para certas situações típicas e incessantemente recorrentes diversas formas de expressão marcantes. Certas emoções internas, certas tensões, certas soluções são não apenas encerradas nelas, mas também como que fixadas por encantamento, em toda parte, em que se manifesta
um afeto da mesma natureza. Em toda parte revive a imagem que a arte criou para ele. Segundo a própria expressão de Warburg, nascem fórmulas típicas do pathos, que se gravam de maneira indelével na memória da humanidade. E foi através de toda a história das belas artes que ele perseguiu esses estereótipos, seus conteúdos e suas transformações, sua estática e sua dinâmica. Nota 207, fim da citação. Movimentos, emoções, como que fixadas por encantamento e atravessando o tempo. É bem essa a magia figural da pathos formel, segundo Warburg. Mais uma vez, sua exumação foi comandada pela aguda percepção de um paradoxo construtivo do Renascimento ou no Renascimento italiano. Foi nas paredes dos antigos sarcófagos, que o movimento da vida, do desejo, das paixões sobreviveram até chegar a nós, até nos emocionarem e transformarem a nossa visão no presente, até se moverem eles mesmos como se a força formadora do estilo, essa Stilbildend Match, tantas vezes invocada por Warburg, desde seu primeiro texto publicado, nota 208, tivesse sabido fazer desses fósseis do movimento verdadeiros organismos que desafiam o tempo cronológico. Fósseis em movimento, sobrevivências encarnadas, fórmulas primitivas capazes de agitar, de mover até o presente de nossos próprios gestos, como escreveu tão bem Rainer Maria Rilke, contemporâneo de Warburg. Cita: no entanto, esses seres do passado vivem em nós, no fundo de nossos pensadores, na pulsão de nosso sangue. Pensam sobre nosso destino. São o gesto que sobe assim das profundezas do tempo. Nota 209, fim do item. Veremos agora as notas desse item. Referente à nota 180 a 209. Nota 180, Goethe, 1798, página 170. Nota 181, Warburg, 1888 a 1905. Nota 182, Warburg, 1929 a 1928 a 1929, página 43. Nota datada de 4 de maio de 1929. Nota 183, Warburg, 1928b. Nota 184, Warburg, 1893, página 13. Tradução, página 49, modificada. Nota 185, página 25, Warburg, tradução, página 62. Nota 186, Warburg, página 31, tradução, página 66. Nota 187, Warburg, 1906, página 125, tradução, página 161. Nota 188, Warburg, página 125 a 130, tradução, página 161 a 165, modificada. Nota 189, Warburg, 1914, página 173 a 176, tradução, página 232 a 234. Nota 190, Warburg, página 173, tradução, página 241 e 242. Nota 191, Wolfling, 1899, página 231 a 335, onde ele parece responder implicitamente aos enunciados warburgianos de 1893. Nota 192, Panofsky, 1921 a 1922, página 204, 209 a 210 e 228 a 231. Panofsky, 1939, página 13 a 15. Nota 193, Gombrich, 1961, página 128, Gombrich, 1964, página 55, Gombrich, 1966, B, página 76. Nota 194, Gombrich, 1972, página 78 a 104. Nota 195, Gombrich, 1970, página 321. Nota 196, Castel, 1987, página 9 a 16. Nota 197, Frank Castel, 1965, página 201 a 281. Frank Castel, 1967, página 265 a 312. Nota 198, conforme, em especial, Warnke, 1980b, página 61 a 68. Barak, 1985, página 119 a 197, Voljala, 1997, página 190 a 191, resumido em inglês, e Bassan, 1998, página 185 a 201. Nota 199, conforme Ginsburg, 1996, página 38 a 39,
comentado por Martin, 1998, páginas 5 a 37, conforme também House, 1991, página 1, 1319 a 1339, Barterfield e Geismar Brand, organizadores, 1992, Sato, 1999. Nota 200, conforme Warburg, 1927A, página 21, nota datada de junho de 1927, Dinamogram, igual a Patus Formel. Nota 201, conforme Kekulé, von Stradonitz, 1883. Nota 202, Cassirer, 1929A, página 55. Nota 203, Pink, 1960, páginas 105 a 109. 1965, páginas 306 a 308. Nota 204, Agamben, 1984, página 11, conforme Setz, 1981, página 19 a 29, e Setz, Agamben, 1997, página 31 a 73. Nota 205, conforme Warburg, 1927A, página 45, nota datada de 23 de maio de 1927. Nota 206, Warburg, 1923C, página 37 a 42. Nota 207, Cassirer, 1942, página 211 a 212. Nota 208, Warburg, 1893, página 3, tradução, página 49, modificada. E nota 209, Rainer Maria Hilk, 1929, página 69 a 70. Continuaremos a leitura do item 7, em busca das fórmulas primitivas, no próximo vídeo. Até lá e obrigada!